Muito bem, sem mais delongas, vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Para aqueles que estão usando a Bíblia no celular, procura a versão NVT. Estou usando a NVT, que ela vai estar aqui na tela também, que a Tamara vai projetar. Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1, e vamos ler até o verso 10. É uma história conhecida, uma história recorrente. Muitas vezes, muito já se falou sobre essa história. E a história começa da seguinte forma: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria, olha aí o advérbio de modo, com alegria, recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Que absurdo! Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos orar? Senhor, fala conosco, nos alimenta nessa noite com essa palavra abençoadora, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém. Meus irmãos, a história de Zaqueu é uma história que, volta e meia, é necessário que voltemos a ela, mas esta é mais uma mensagem da série Encontros com Jesus. E qual é o mote dessa série de mensagens que estamos fazendo? Já estamos chegando ao fim dela. O Senhor Jesus, o seu ministério e o ministério de João Batista foram previstos pelo profeta Isaías. E lá no capítulo 40 e também no capítulo 42 de Isaías, primeiramente em relação a João Batista, no capítulo 40, o Senhor diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus, preparando o caminho do Messias. E qual é o caminho do Messias? Todo vale será exaltado, e todo monte outeiro será abatido. Esse é o ministério do Messias. Aqueles que se acham grande coisa serão abatidos. É aqueles que são humildes, que sabem que são carentes e dependentes de Deus, esses terão plenitude, serão cheios, serão exaltados. Esse é o ministério do Messias. E esses encontros temos mostrado ao longo dessa série de mensagens que muita gente que chegou diante de Jesus como um monte alto foi rebaixado. O jovem rico, por exemplo, Pôncio Pilatos, por exemplo. Mas também muita gente que chegou a Jesus no fundo do poço, numa carência profunda, foi exaltada. Por exemplo, Zaqueu é um desses casos. Por exemplo, o cego de Jericó, Bartimeu, e tantos outros pelos quais já passamos, a mulher do fluxo de sangue. Também outra coisa que está em Isaías 42, o que se diz sobre o ministério do Senhor Jesus, o Messias? Não esmagará, não trilhará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca, ou não apagará o pavio que fumega, porque aquilo que fumega solta uma fumacinha, mas ainda não parou de ter a fumacinha está ali. Você ainda não vê mais a chama que outrora ardeu,
mas ainda há ali vestígios de uma queima acontecendo. E o Senhor Jesus, ele não apaga completamente o pavio que fumega, que está fraquinho na fé. Muito pelo contrário, ele vem para reavivar. E nisso encontramos quem? Hoje, no episódio de hoje, Zaqueu. Zaqueu, lemos aqui a história, o trabalho dele era um trabalho desprezível à vista dos judeus, porque ele era judeu, mas ao mesmo tempo ele era um traidor da pátria aos olhos dos seus compatriotas, porque ele cobrava impostos dos judeus para o romano, para os romanos, que eram os dominadores do povo judeu naquele momento. Portanto, o povo de Israel não gostava dos cobradores de impostos. Os publicanos eram muito mal vistos. Tanto que o povo gritou. Vejam que o povo gritou, né? Quando o Senhor Jesus chama Zaqueu e diz: vem, desce depressa que eu vou pousar na tua casa. O povo chia, vou reler aqui, ó. Ele foi, como o povo começou a se queixar, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Pois é. Falávamos hoje de manhã sobre gente que frequenta a igreja, mas apenas para consumir religião, apenas para reproduzir os ritos aos quais já está acostumado, gente que foi criado cantando aqueles hinos e canta os mesmos hinos há 50, 60 anos. Gilson, faz um favor para mim, entra e fecha essa porta. Obrigado. Enquanto o povo não tem educação, né, a gente tem que usar os subterfúgios. Enfim, veja então que Zaqueu era um homem detestado. Imagino que os essênios deviam odiar Zaqueu, os fariseus deviam odiar Zaqueu, os saduceus deviam desprezar Zaqueu. A turma não gostava do Zaqueu, porque ele representava o que havia de pior, uma dominação dos romanos, e os romanos eram idólatras, e eles eram detestados pelos judeus. Então, o Senhor Jesus está passando por Jericó e a certa altura, lemos o texto, ele vê um homem em cima de uma árvore. Meus irmãos, eu quero crer que há nesse texto mais do que aquilo que a Bíblia revela. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus sabia o nome daquele homem, Zaqueu. Ele chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Mas eu quero crer que há algo mais nesse texto. Como, por exemplo, quando o Senhor, aqui eu estou fazendo um exercício de imaginação e lógica, não vai fazer disso doutrina, tá? O pastor disse que foi assim, não estou dizendo isso. Mas vamos comigo, acompanha comigo o raciocínio. Quando o Senhor Jesus é apresentado a Natanael, um dos discípulos chama Natanael. Encontramos o Messias. De onde ele é? Ele é de Nazaré. Aí Natanael diz assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então o André diz para ele assim: vem ver. E ele vai. E quando ele chega diante de Jesus: Senhor Jesus, esse aqui é Natanael. Natanael, esse aqui é o Senhor Jesus. Natanael não abre a boca, mas Jesus diz para ele assim: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael coça a cabeça e diz: de onde me conhece, Senhor? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E era uma figueira também, que coisa. Tipo essa aqui da história de hoje. Eu te vi debaixo da figueira. E ali Natanael se derrama: Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Não sabemos o que aconteceu com Natanael. Muita gente, muitos comentaristas pensam: talvez Natanael estivesse orando debaixo daquela figueira, talvez ele estivesse buscando a Deus ou pedindo algum sinal muito específico, mas não sabemos o que aconteceu com Natanael. Da mesma forma, não sabemos o que aconteceu com Zaqueu, mas foi algo muito parecido. Zaqueu não estava embaixo da figueira, ele estava em cima, e o Senhor o chama pelo nome.
Zaqueu desce depressa. Nos dois casos, vemos a onisciência do Filho de Deus se demonstrando de maneira clara. Ele sabia quem era Natanael, um verdadeiro judeu, um filho de Abraão em quem não havia dolo. E ele sabia quem era Zaqueu. Zaqueu desce depressa. E ele desce, alegre. Apesar das críticas, apesar do que Zaqueu fazia, sabe o que significa o nome Zaqueu? Puro. Ao usar aquele nome, o Senhor Jesus estava dizendo: homem puro, desça desta árvore, que hoje eu quero estar na tua casa. E houve burburinho, e houve reclamação no meio daquela multidão. Zaqueu era o próprio vale profundo. Era um vale, ele estava numa posição, pastor Marcos, que eu não queria estar, que eu sei que o irmão também não queria estar. Zaqueu era um vale profundamente profundo, para ser bem repetitivo. Porque ele, por um lado, era desprezado pelos seus próprios compatriotas. Ele era um traidor do seu povo, tirando do dinheiro, do alimento do seu povo para dar para os romanos. Por outro lado, ele também não era exatamente bem quisto pelos romanos, não. Ele era alguém que estava ali a serviço e que a qualquer momento poderia ser destituído e que dependia da política local. Era uma situação complexa, a situação de Zaqueu. Mas, apesar dos pesares, ele estava ali se mantendo. O que vemos em meio a tudo isso? Apesar de desprezado por um e não amado por outros, Zaqueu conseguiu amealhar um patrimônio. Ele era rico, não foi o que lemos aqui? Veio um homem rico, chamado Zaqueu. E Zaqueu, apesar de toda a sua riqueza, o único subterfúgio, o único meio que ele pôde usar para poder ver a Jesus, não teve nada a ver com o dinheiro. Ele não subornou ninguém para convidar Jesus para sua casa. Ele não comprou um pedaço ali, vou pagar aqui a todos vocês para saírem da minha frente para eu tomar o primeiro lugar. Ele simplesmente, como qualquer mortal, como qualquer pobre, ele sobe naquela árvore, demonstrando a sua carência, a sua necessidade. Ele precisava ver o Senhor da glória. E o Senhor reconhece em Zaqueu não um homem rico com ricas vestes, não. Ele não reconhece na figura de Zaqueu um homem de posses, mas ele olha para Zaqueu e ele vê naquele homem um coração pulsante, um coração necessitado. Ele vê em Zaqueu um poço profundo que precisa ser cheio novamente. Ele vê em Zaqueu uma coisinha fumegando, um pavio que fumegava, fraquinho, e que precisava do sopro para voltar às chamas. Então o Senhor Jesus dá o primeiro passo: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. E a Zaqueu desce numa alegria, ele desce flutuando, meus irmãos. Tem um hino que nós cantamos, né? E diz assim: Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos a si convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, ele vai passar. Cristo passa para Zaqueu. Mas olha que bênção, que privilégio, Cristo não só passa, Cristo para Zaqueu. E Cristo chama Zaqueu: vem Zaqueu, que hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu desce que nem uma flecha, ele desce que nem um relâmpago, ele desce muito alegre. E ele vai até o Senhor, mas vemos que entre a sua descida, o versículo que narra a sua descida, e o versículo que narra a sua fala, há um versículo entremeado ali,
que é o versículo que está contando os bastidores, o que está acontecendo enquanto ele desce e se dirige a Jesus. O Senhor Jesus está ouvindo queixas. Ele vai entrar na casa de um pecador. O que queria isto dizer? O que significavam essas queixas da multidão? Significavam, primeiramente, que a multidão estava preocupada com quem era Zaqueu, ou melhor, com o que eles pensavam que era Zaqueu. Zaqueu não presta. É um homem indigno de receber alguém da estatura de Jesus. Mas há aqui um segundo ponto. Conquanto eles estivessem preocupados com a má fama de Zaqueu, essa má fama repercutia, reverberava e sujava a própria fama do Senhor Jesus. Afinal, se ele iria pousar na casa de um homem pecador, ele não era como os demais mestres, os demais rabis, e todo mundo chamava Jesus de rabi, de mestre. Que mestre é esse que entra para ter uma refeição na casa de um pecador? Não! O Senhor Jesus, ele é maravilhoso, porque ele não era exatamente como os outros rabis, pelo contrário. Os outros rabis se reservavam, não se misturavam com a gentalha, me perdoem aqui a metáfora do Chaves, não se misturavam com a gentalha, e se preservavam a própria imagem, porque é isso que eles tinham para oferecer, imagem de santidade. E quantas vezes o Senhor Jesus bate na imagem de santidade dos fariseus? Ai de vós, fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Quantas vezes o Senhor Jesus fala isso? E quantas vezes a recíproca é verdadeira? Estando Jesus na casa de um daqueles principais, foi convidado por um daqueles principais para estar ali na casa com ele. Chega uma mulher de má fama, sempre o problema da má fama, né? Chega uma mulher de má fama e ela molha os seus pés com as suas próprias lágrimas e seca com os seus cabelos. E todo mundo ali pensando, ninguém abriu a boca, mas todo mundo pensando, se esse homem soubesse quem é essa mulher, ele jamais permitiria. Estava sujando o bom nome de Jesus aos olhos deles. E aí o Senhor Jesus disse, Simão, vou te contar um negócio. Eu entrei na tua casa, você não me lavou os pés. Isso é regra de boa educação. Mas ela não cessa de secar os meus pés com as suas próprias lágrimas. A quem muito é perdoado, muito ama. Mas a quem pouco é perdoado, ou seja, para quem acha que tem a ficha corrida limpa, a FAQ, né, a folha de antecedentes criminais limpa, não devo nada não vou nem lavar os pés. Mas aquela mulher sabia que ela era uma pecadora e ela estava ali aos pés de Jesus se arrependendo. E tanto fez como tanto faz a fama do Senhor Jesus. O que pensassem dele, ele era o Filho de Deus, ele sabia quem ele era. Satanás, preste atenção, Satanás que era Satanás, tentou fazê-lo duvidar de quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, ele não conseguiu. Não haviam de ser os fariseus e não havia de ser a multidão. Mas a multidão empresta sua boca para Satanás. Olha lá, ele vai entrar na casa de um homem pecador. E esse homem deve ser também um homem pecador para se misturar com essa gentalha. Não. Dessa vez o Senhor Jesus não precisou abrir a boca, porque geralmente ele abria a boca e respondia devidamente. Mas dessa vez quem respondeu não foi ele. Observem isso. Quem respondeu foi Zaqueu. E que resposta que Zaqueu deu, meus irmãos? Que resposta! Zaqueu, dinheiro ele tinha muito, ele já estava rico. E a primeira coisa que Zaqueu fala é: Senhor, agora eu tomei uma decisão. Eu vou pegar metade dos meus bens e dou para os pobres. Metade do que eu tenho, dou para os pobres. O que demonstra isso? Um coração que dependia de Deus.
Um coração que sabia que já tinha em depósito muito, muito, muito mais do que aquilo que precisava. Vamos pegar outros dois exemplos para a gente poder fazer um parâmetro aqui. Primeiro, uma parábola e depois uma história real. A parábola do rico insensato. Viu que ia entrar uma superprodução na sua fazenda, e o que ele diz? Ah, que bom, vai sobrar o que sobrar, eu vou dar para os pobres? Nem o que sobrava, não, vou botar os meus silos abaixo, vou construir armazéns maiores, e vou guardar tudo, e direi à minha alma, alma come, bebe e folga, porque o que tens agora dá para muitos anos. E na parábola, o Senhor Jesus termina a parábola dizendo o quê? Tolo, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens em depósito? E aquilo que está guardado aí para muitos anos, vai ficar para quem? Para quem será? O Senhor Jesus dá o exemplo dessa parábola. E um outro exemplo, talvez o exemplo mais drástico, é alguém sobre quem já tratamos aqui, o jovem rico. O jovem rico é Zaqueu ao avesso. O jovem rico chega cheio de pompa, circunstância. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Tu tem guardado os mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ah, isso aí tudo eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ah, é? Que bom. Então faz o seguinte, vai dar tudo que você tem aos pobres, vem e me segue, que você vai ter um tesouro no céu. A pergunta que eu te faço é, o Senhor Jesus estava mentindo para aquele jovem? Então era verdade, que se ele fizesse aquilo, ele teria verdadeiramente um tesouro no céu. Mas ele não estava preocupado com o tesouro no céu. A pergunta que ele fez foi, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas a resposta dele ao final foi, não é isso que eu quero. Estou bem com o que eu tenho aqui mesmo. Zaqueu já é o contrário. Zaqueu sobe na árvore, ele não chega diante de Jesus, folgado, e aí, o que eu faço então, mestre, para herdar a vida eterna? Não, ele se esconde no alto de uma árvore para enxergá-lo, porque era de pequena estatura. Não apenas de pequena estatura, mas ele era desprezado, ele não ia estar no meio do povo. E ele nem fala com Jesus, mas Jesus fala com ele. Ah, meus irmãos, quanta gente desprezada, e desprezada por nós, desprezada socialmente, desprezada de uma forma geral, mas que o Senhor Jesus ama. E quando o coração queima por Deus e por Jesus, ele vem e ele se apresenta. Assim aconteceu com Zaqueu. E a resposta de Zaqueu foi a resposta de um coração verdadeiramente convertido. De rico ele passou a ser meio rico. Metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. E agora, para calar a boca da multidão, esse aí é ladrão, é pecador. Ele responde, vou ler na versão que está aqui. Se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. O que Zaqueu está falando aqui? Zaqueu simplesmente está dando cumprimento à lei de Moisés. Porque se você pegar lá em Levítico havia várias leis com relação ao trato social. Uma dessas leis dizia respeito a prejuízo. Quando você causasse um prejuízo a alguém, por exemplo, você acidentalmente matou o boi do seu vizinho, você tinha que restituir. Mas se o caso fosse de roubo, se o sujeito roubasse uma ovelha, um boi, um carneiro, alguma coisa do seu próximo, a lei de Moisés mandava, aliás, a lei de Deus mandava que fosse restituído 4 vezes mais. Então vejam, o sujeito que roubasse um carneiro tinha que restituir 4 carneiros, não bastava devolver um. O que Zaqueu está dizendo aqui? Eu conheço a lei de Deus, eu também sou um filho de Abraão, eu pago 4 vezes mais. Para quem provar que eu sou ladrão, estou há anos escutando essa história, de que eu roubo, de que eu faço, de que eu boto a mão no bolso do meu povo, que eu sou ladrão de tributo. Pois bem, está lançado o desafio.
Agora eu estou com 50%, que a outra metade já é dos pobres. E dos meus 50%, quem provar que eu sou ladrão, eu restituo, conforme a lei de Deus, que é a lei da restituição de 4 vezes mais. A Bíblia não diz, mas eu só posso imaginar o silêncio naquele momento. Todos os detratores, todos os que falavam mal ali naquele momento, devem ter, calado a boca. E deu para ouvir Jesus falando. Hoje chegou, olha, gente, a gente sempre fala que nós temos que dar testemunho de Jesus, e olha aqui Jesus dando testemunho desse homem. Tu já viu isso? Jesus dando testemunho de alguém? Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. E ele emenda por último, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Zaqueu era uma ovelha perdida da casa de Israel, que estava precisando desse resgate, e ele sabia que precisava desse resgate. Alguém aqui já tentou mexer com um animal selvagem, com um animal silvícola, com um animal, até um cachorro brabo? Sabe que você não vai mexer porque é prejuízo. Mas eu já vi diversos vídeos na internet dando conta e mostrando vários casos de animais selvagens que, quando se vêem em perigo, pedem ajuda ao ser humano. Teve um caso de um cervo, um filhote de cervo, que bateu na porta de uma casa para pedir ajuda, porque a mãe tinha ficado presa pela galhada, e ela levou a pessoa daquela casa até lá para que soltasse a galhada da mãe. E assim foi. Os animais sabem pedir ajuda. Houve um caso, o vídeo mais recente que eu assisti foi no meio de um rio, acho que a água subiu, alguma coisa assim, e ficou um macaco grande, daquele que se morder machuca. E o macaco estava no meio do rio, preso em cima de uma pedra, e 2 homens se dispuseram a ajudar, os homens cheios de medo, com muito tato, o macaco assustado e tal, mas o macaco se permitiu ser ajudado. O cara pegou o macaco e levou o macaco para fora do rio. Percebam que até um animal, já vi caso de golfinho, que é a coisa mais diferente da gente do que golfinho. Um golfinho chamando o mergulhador, puxando o mergulhador, e o mergulhador foi atrás, quando encontra outro golfinho no fundo, preso numa rede. E o outro golfinho permitindo que o mergulhador pegasse a faca e cortasse aquela rede que prendia, e depois os 2 saindo e cercando os mergulhadores. Até os animais sabem pedir socorro, sabem que o ser humano pode socorrê-los, o ser humano que é um perigo para eles, pode socorrê-los. Por que eu estou trazendo essa imagem dos animais buscando o ser humano? Porque eu estou me lembrando de um livro de Philip Yancey, em que ele fala da maneira como nós vemos a Deus. Ele fala assim, ele dá o exemplo que ele criou na mente dele, dentro da sua experiência no seu lar. Ele diz que ele tinha um aquário com vários peixes que ele comprou, que ele alimentava todo dia, que ele gostava muito daquele aquário. Mas indiferentemente disso, independentemente de ele alimentar aqueles peixes 2 ou 3 vezes por dia, todas as vezes que ele se aproximava do aquário, mesmo com a comida na mão, rapidamente os peixes sumiam e se intocavam, pastor Marcos. E ele disse, me dá vontade, a vontade que eu tenho era de me transformar em um peixe, entrar naquele aquário na forma de peixe e explicar para eles, ei, sabe aquela figura grande que vocês veem ali? Sou eu não quero fazer mal, eu não quero pescar, eu não quero me alimentar de vocês, muito pelo contrário. Quando aquela figura grande aparece
perto do aquário, vocês não precisam fugir, porque ela vem para trazer o alimento para vocês. Então Yancey diz, é assim que funciona a encarnação. Nós morremos de medo de Deus, e tudo que Deus quer para nós é nos fazer o bem, nos alimentar, cuidar de nós, nos salvar, nos resgatar. E foi preciso que assim, eu não consigo me transformar num peixe para explicar isso para os peixes do aquário, mas aprove a Deus descer da majestade do céu e se transformar em homem. Encarnou-se num homem para explicar a nós isso. Zaqueu entendeu. Muitos não entenderam e continuam achando que Deus quer o nosso mal. Continuam achando que tudo que Deus quer é punir, e muitas vezes a igreja tem papel nisso. Quantas vezes nós ouvimos aí, olha, cuidado, criança, Deus está vendo o que você está fazendo, olha, o Senhor vai pesar a mão sobre você. Você já não escutou isso por aí em algum lugar? Talvez até dentro de casa. Mas o Senhor, Ele é bom. Como eu brincava com as crianças hoje de manhã, no culto da manhã, 3 palavrinhas só: Deus é amor. Zaqueu precisava daquele olhar de amor do Senhor. E mais, Zaqueu dá o primeiro passo, Zaqueu entrega logo metade dos seus bens. Nunca tinha visto aquele homem na frente dele, mas só porque ele foi chamado pelo nome. Porque o Senhor se convida para ir à sua casa. Zaqueu entende, é Ele mesmo. É por isso que eu digo que tem algo mais nesse texto. Talvez, assim como Natanael, Zaqueu estivesse em oração, buscando uma confirmação da parte do Senhor. Nós não sabemos. Isso é o chamado subtexto. Não está dito, eu não posso inferir necessariamente. Mas me parece que Zaqueu teve ali naquele convite do Senhor Jesus uma confirmação. Deus me ama. Verdadeiramente Deus me ama. Ele entendeu tudo. E quando Deus entra na vida de Zaqueu, e quando Jesus entra na vida de Zaqueu, aquilo que era muita riqueza, que talvez enchesse os olhos daqueles seus detratores, perde o valor. E a sua fama perde o valor. Tudo mais fica em segundo plano quando Jesus entra na vida de Zaqueu. Estamos diante de um vale profundo, que foi cheio. Um vale que foi exaltado pelo Senhor Jesus. Um pavio que fumegava, que reacendeu uma chama, e uma chama verdadeiramente viva. Não sei quantos de vocês aqui já passaram por isso. Já passaram por momentos em que a fé estava fraquinha, em que a gente parece que só leva pancada de um lado e do outro, e todo mundo só bate na gente. Tem dia que eu venho para a igreja pela misericórdia, tem dia que a gente só leva lambada. E quando vimos e estamos na casa do Senhor, nós realmente olhamos e entendemos o porquê de estarmos na casa do Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Jesus amou você primeiro, creia nisso. Falamos do amor de Jesus na manhã de hoje. O Senhor Jesus te ama. E um dia você, que é um filho, uma filha de Deus, também respondeu a esse amor com amor. Talvez nesse momento o seu pavio esteja apenas fumegando, mas creia que o seu pavio ainda tem muito para queimar. Lança sobre ele as tuas ansiedades, sobe na árvore, esquece o que os outros estão falando, sobe na árvore, foca os olhos nele, no Senhor da glória, ouça a voz de Jesus: ei, desce da árvore, vem ter comigo, vamos ter um momento de comunhão. Que o Senhor Jesus reavive o fogo na minha vida e na tua vida hoje. Para hoje, não é para amanhã, é para hoje.
O que você e eu temos nas nossas vidas, temos que deixar de lado para servir melhor a Jesus. Maus hábitos, redes sociais, jogos online, televisão, Netflix, algum outro mau hábito, preguiça. Zaqueu deixou tudo aquilo que era muito bom a princípio e deixou por Jesus. Talvez nós estejamos precisando deixar alguma coisa. Talvez nós precisamos estar deixando hoje alguma coisa. Lembrando de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ora, visto que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, pois, todo o embaraço. Embaraço não é pecado, mas é aquilo que embaraça a nossa caminhada, que nos faz caminhar mais devagar. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Se houvesse embaraço, Zaqueu já havia largou 50%. E aquilo de que te acusam, deixa acusarem. Deixe que acusem. O que importa não é ser louvado pelos homens, mas ser recebido pelo Filho de Deus, pelo Senhor da glória. E o Senhor da glória, Ele dá testemunho. Esse aqui anda comigo. Chegou salvação a esta casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe. Nós possamos viver uma semana de meditação nesses assuntos, de deixar aquilo que nos embaraça, de deixar os olhares dos outros, voltar os nossos olhares para o Senhor Jesus, porque Ele virá até nós. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco nessa noite, complementa essa palavra nos corações e mentes de cada um aqui e também daqueles que nos assistem pela internet. Seja conosco, usa-nos, enche-nos, que possamos voltar, ainda hoje, ao primeiro amor, sabendo que o Senhor Jesus está com seus olhos postos em cada um de nós, que o Senhor nos amou naquele primeiro dia, e não deixou de nos amar e nos ama encarecidamente e quer que nós avancemos. Nos abençoa, perdoa nossos pecados e nos alimenta com essa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.